Mais um vídeo sobre ECA. Vamos terminar hoje esse assunto de adoção, falando de adoção internacional. A partir agora do parágrafo 1º, se a legislação do país de acolhida assim autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Imagine que a Unesco ou outro órgão menos famoso quer intermediar essas adoções internacionais, se a legislação do país de acolhida. É isso somente que você tem que guardar para a sua prova. A legislação não do Brasil, mas do país de acolhida. Se ela aceitar, esses organismos credenciados poderão intermediar essa adoção. Parágrafo 2º. Incumbe a Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação dos órgãos oficiais de imprensa e em site próprio da internet. Cuidado, muito cuidado. A autoridade central estadual ela é responsável pela alimentação do banco de dados e habilitação de pessoas. Autoridade Central Estadual está ligada à habilitação de pessoas. A Autoridade Central Federal ela está vinculada ao credenciamento de organismos internacionais. Então, quando for cadastro de pessoas, habilitação de pessoas, será Autoridade Central Estadual. Agora, quando se tratar de credenciamento de organismos internacionais, estrangeiros, nacionais ou estrangeiros, será a Autoridade Federal Brasileira. Então, separe isso, guarde esses dois entendimentos. Portanto, incumbe a Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos de imprensa em próprio site da internet. Portanto, aqui só separar a habilitação de pessoas, autoridade estadual, a habilitação de organismos nacionais e estrangeiros. Pode ser uma ONG, pode ser qualquer outro. Esses organismos serão cadastrados, credenciados pela Autoridade Central Federal. Parágrafo 3º. Somente será admissível o credenciamento de organismos que... Então, vamos lá. As possibilidades. Inciso 1. Sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no Brasil. 3 pontos importantes. Tem que ter ratificado esse tratado internacional, essa Convenção de Haia. Tem que ter esse tratado, ela tem que ter assinado esse tratado aí, em que trata assuntos de adoção. E estejam devidamente credenciados por 2 motivos. Olha, a autoridade central do país de sede, do país onde estiver sediado, e no país de acolhida do adotando, para onde ele vai morar. Então, ratificar a Convenção de Haia, tem que estar credenciado pela autoridade central do país onde for a sede desse organismo e ainda no país de acolhida do adotando, no país onde o adotando irá morar. Nesses 3 pontos. 2. Satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira. Portanto, se esse organismo estiver envolvido em escândalos nacionais e internacionais, então, portanto, ele não poderá ser credenciado como organismo para trabalhar com adoção. Então, ele tem que satisfazer essas condições de integridade moral, tem que ser competente, tem que ter profissionalismo, tem que ter experiência e responsabilidade exigida por todos os países de sede, o país de acolhida e ainda pela Autoridade Central Federal Brasileira. Observe que esses requisitos eles se somam. 3. Forem qualificados por padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional. É uma continuação do inciso 2.
ética, competência, experiência. 4. Cumprir os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Portanto, o regulamento, as nossas leis, os nossos padrões, estes organismos devem cumprir também, ok? Então nós temos esses 4. 1, 2, 3 e 4 são condições para que possa haver o credenciamento destes organismos internacionais. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão sobre esse assunto e a gente volta a comentar. Vamos ver o parágrafo 4º por enquanto. Os organismos credenciados deverão ainda 1. Perseguir unicamente fins não lucrativos nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central Brasileira. Cuidado, pessoal. Olha, não pode ter fins lucrativos. O lucro pode acontecer? Pode ter lucro, pode ter um caixa, pode ter contribuição, pode ter patrocínio, mas o fim não pode ser o lucro. Então, perseguir unicamente fins não lucrativos. Seus funcionários podem ter salário? Sim, mas o fim não é o lucro. O objetivo é contribuir com a adoção internacional, nas condições dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, sede do país de acolhida para onde a criança vai, e ainda pela Autoridade Central Brasileira, quando for retirar uma criança do nosso país e for para outro. Então, portanto, dentro desses limites fixados por todos os países. 2. O mais importante aqui, perseguir unicamente fins não lucrativos. 2. Ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira mediante publicação de portaria no órgão federal competente. Mais um requisito, e esse fala da gestão e do pessoal. A gestão deve ser dirigido por pessoas qualificadas e de idoneidade moral. E ainda, as pessoas que vão atuar nesse órgão devem ter experiência e devem ter formação ou experiência. Então, existe aqui essa conjunção. Formação na área ou experiência para atuar na área de adoção internacional. Observe que deve estar cadastrado aqui pela Polícia Federal, Departamento de Polícia Federal e aprovado pela Autoridade Central Federal Brasileira. Então nós vamos guardar para a nossa prova aqui também mais o requisito, cadastramento pelo Departamento de Polícia Federal. Portanto, repetindo, essas pessoas devem estar cadastradas ali no Departamento de Polícia Federal para que possam dirigir e administrar estes organismos que vão cuidar de adoção internacional. Por que a Polícia Federal? Porque ela combate esse tráfico de pessoas, ela é responsável por isso. E essa parte não, aprovaram-se pela Autoridade Central Brasileira também, mediante publicação de portaria no órgão federal, lá na imprensa oficial. 3. Estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Estes organismos se submetem à supervisão. O país sede vai fiscalizar, o país de acolhida vai fiscalizar, inclusive a composição, pessoal que trabalha, como funciona e situação financeira. Está vendo que existe o dinheiro, existe ali os recursos. O objetivo não pode ser o lucro, não pode ter fim lucrativo, mas existe ela necessita de recursos financeiros para que ela possa funcionar. Inciso 4. A gente viu aqui, a gente havia parado no inciso 3, parágrafo 1º, agora nós vamos para o inciso 4. Desculpa, é o parágrafo 4º, inciso 4, isso mesmo, parágrafo 4º, inciso 4. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento da Polícia Federal. Mais um requisito: envio de relatório anual
das atividades desenvolvidas e das adoções internacionais. E cópia vai ser encaminhado aqui para a PF, Polícia Federal. A Polícia Federal vai fiscalizar, vai acompanhar. Opa, eu não estou sabendo dessa adoção aqui. Então, ela vai correr atrás. 5. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central e Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo período mínimo de 2 anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. Pessoal, eu esqueci de comentar um detalhe. Isso que nós estamos estudando não é o texto original, foram mudanças trazidas por leis que vieram modificar o ECA em anos anteriores. Então, isso cai em prova. Ora, esse relatório aqui, pessoal, é um relatório semestral pós-adotivo. Após uma adoção internacional, semestralmente, a cada 6 meses, a Autoridade Central Brasileira ela vai receber, portanto, ela vai receber um relatório sobre as adoções já ocorridas. Quem envia para quem? O organismo credenciado que participou desse processo de adoção vai enviar para quem? Para a Autoridade Central Estadual. Então nós temos que ficar atento aqui. Eu não sei se a banca vai ser covarde até esse ponto de colocar uma questão como essa. Mas observe no inciso 4. No inciso 4, este organismo internacional, ele deve apresentar à Autoridade Central Brasileira a cada ano. Então nós temos um envio anual aqui das suas atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais. Anual. Agora nós temos um envio semestral para a Autoridade Central Estadual, semestral, após a adoção, com cópia para a Autoridade Central Federal. Então tem essa parte, tem a cópia, pelo período mínimo de 2 anos. Então, passado 2 anos, não precisa mais enviar. Pelo período mínimo, então, de 2 anos. Pelo menos por 2 anos, deve-se enviar. O envio do relatório será mantido até a juntada da cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida. Então, até que estabeleça a cidadania no país ali em que teve a adoção. O país que acolheu aquela criança vai estabelecer a cidadania. Esse envio deste organismo deve ser guardado, portanto, até que seja estabelecido essa acolhida, essa cidadania no país de acolhida. E o inciso 6 fala que esse organismo credenciado deve tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Brasileira cópia da certidão do registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade, tão logo que sejam concedidos. A partir de então, que aquela criança foi adotada. A partir do momento que ela tem a sua nacionalidade garantida ali pelos órgãos daquele país, portanto, esse organismo que participou desse processo de adoção deve tomar as medidas necessárias para que esses adotantes levem até a autoridade brasileira cópia desse registro de nascimento, porque dessa forma a autoridade brasileira já vai estar mais tranquila, sabendo que a criança já tem uma nacionalidade, que é um direito ali da personalidade. Ok, pessoal? Terminamos essa parte. Vamos ver uma questão. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, será admissível o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, exceto quando, por favor, pause o vídeo, leia e marque a sua resposta. Pausou o vídeo, respondeu. O gabarito é a letra A. Tem uma palavrinha aqui, pessoal, que mata a questão. Eu encontrei isso aqui num simulado, ainda não caiu dessa forma em prova, mas estava no simulado, achei interessante trazer. Vejamos, olha. Sejam oriundos de países favoráveis à condição de AIA? Não. Um país pode ser favorável, pode achar lindo aquela convenção e não ter ratificado. Então, é necessário que o país tenha ratificado, ou melhor, que o país, aquele organismo, onde aquele organismo é sediado, ele tenha ratificado a Convenção de Haia e esteja devidamente credenciado pela autoridade central do país onde estiveram sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em ação em adoção internacional. Portanto, é necessário a ratificação,
não somente sejam favorável, e todos os outros estão corretos. Satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência, responsabilidade exigidas pelos países e pela autoridade central federal brasileira, se forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional, também está de acordo com o texto que a gente estudou. E a letra D, cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela autoridade central federal. Portanto, o que estaria errado aqui, país favorável, não. Tem que ser país que ratificou a Convenção de Haia e que sejam credenciados pela autoridade central. Prosseguindo, parágrafo 5º. A não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4º deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento. A gente viu aqui no parágrafo 4º que esses organismos devem ainda, aí nós temos a documentação aqui, que estão principalmente aqui a partir do inciso 4, apresentar à autoridade central a cada ano relatório das atividades desenvolvidas, enviar no 5, enviar relatório pós-adotivo semestral, tomar medidas necessárias para que os adotantes encaminhem ali a cópia do registro de nascimento e etc. Então isso aqui, indo agora para o parágrafo 4º, parágrafo 5º, nós vemos que a não apresentação dos relatórios, eles poderão acarretar a suspensão do credenciamento. Este credenciamento poderá ser suspenso pela não apresentação daqueles relatórios. Parágrafo 6º, o credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedido de adoção internacional terá validade de 2 anos. A partir de 2 anos, portanto, deve ser renovado este credenciamento. Parágrafo 7º. A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. Isso aqui é matéria administrativa. Como que se vai dar esse credenciamento? Faltando 60 dias para vencer, esse organismo interessado vai solicitar ali o credenciamento, o novo credenciamento, para que ele prossiga desenvolvendo aquela atividade. Parágrafo 8º. Antes de transitada em julgada a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Observe que o parágrafo 8º ele está mudando de assunto. Olha, aqui já está voltando para o adotado ali, olha. Antes de transitada e julgada a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Somente poderá ser adotado, somente poderá ser retirado, levado daquela família substituta, daquela instituição de acolhimento para outro país, somente após o trânsito julgado da decisão que concedeu a adoção internacional. Não existe mais possibilidade de recurso. Transitou e julgou. Está tudo de acordo. Os órgãos que fiscalizaram deram seu parecer, então poderá sair do país, poderá então ser efetuada na prática a adoção internacional. Os parágrafos 6º e 7º, preste atenção. Credenciamento de organismo nacional e internacional, encarregado de intermediar esses organismos que existem ou que vierem a existir. O prazo de credenciamento vale por 2 anos. 60 dias antes, eu posso fazer o pedido de renovação. Ok? Parágrafo 9º. Transitada em julgada a decisão, nós falamos no parágrafo 8º sobre esse trânsito em julgado. Transitada em julgada a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem. Qual é o nome do documento que vai autorizar a viagem? Pode cair em prova. Fique atento. Permissão? Autorização de viagem? Não, é alvará com autorização da viagem, bem como para a obtenção do passaporte, constatando obrigatoriamente as características da criança ou do adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Por que
toda essa preocupação. Imagine que uma criança está sendo adotada, mas alguém quer fazer ali um rapto de outra criança. Então é necessário que exista essas peculiaridades, essas identificações, toda essa segurança aqui na identificação, impressão digital, foto, eventuais sinais, marcas pelo corpo, tatuagens, tudo isso vai ser ali colocado naquele papel para que quem estiver ali fiscalizando na embarcação daquela criança possa fiscalizar se é mesmo aquela criança que está sendo ali apresentada naquele documento. Tranquilo? Então, o documento é alvará com autorização de viagem. A partir daí, vai se expedir o passaporte e todos esses sinais devem ser observados na hora do embarque. Parágrafo 10º. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes. Vou simular uma questão de prova aqui, olha. Imagine que caia assim na prova. A Autoridade Central Federal Brasileira perde todo o vínculo após a obtenção da cidadania internacional por uma criança que foi adotada no território brasileiro. Estará errada, ela não perde completamente. Vejamos no parágrafo 10º que a Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças. Eu disse a qualquer momento, até mesmo após a obtenção da cidadania naquele país ali que foi acolhida. Parágrafo 11. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados é causa de descredenciamento. Olha, eu disse cobrança de valores abusivos. Não disse que não pode ser nada cobrado. Eu já falei que o fim não pode ser o lucro. Pode haver receita? Sim. Agora, valores cobrados abusivamente é causa automática de descredenciamento. Você vai guardar para a prova que cobrança abusiva é causa de descredenciamento. Não diz que cobrança é causa de descredenciamento. Cobrança abusiva. Parágrafo 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional. Eu sou solteiro, quero adotar uma criança. Tem um organismo internacional me ajudando. Beleza, eu quero que outro me ajude. Não pode. Só pode uma entidade credenciada me ajudar nessa adoção internacional. Eu sou casado com a mulher. Eu estou cadastrado em um organismo e minha mulher em outro. Então tem dois organismos nos ajudando. Também não pode. Então uma mesma pessoa ou seu cônjuge não pode ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional. Somente um organismo poderá ajudar uma pessoa ou um casal. Parágrafo 13. Habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovada. Então, postulante aqui não é organismo. Aqui alguém que quer cadastrar, alguém que quer adotar. Quanto tempo vale ali aquele registro, habilitação? Vale por 1 ano, mas pode ser renovada. Dentro de um prazo de 1 ano, não conseguiu adotar, pode ser renovada. Parágrafo 14. É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção nacionais ou estrangeiros com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados sem a devida autorização judicial. Eu falei muito de organismo internacional, mas esse organismo pode ser nacional também, nacional ou estrangeiro. Esse organismo não pode, portanto, ir direto a uma família que acolhe crianças e recebe subsídios do governo para isso. Esse organismo quer visitar essa casa somente com devida autorização judicial. Está vedada. Então não pode. Ele não pode ter contato não pode intermediar, não pode ter contato direto com essa instituição que acolhe crianças, nem mesmo com as próprias crianças ou adolescentes, somente com autorização da Justiça.
Parágrafo 15. A autoridade central federal brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. Imagine que há uma fila imensa, há milhares de famílias, milhares de postulantes querendo adotar e, por causa da quantidade, está se tornando inviável. Então, a autoridade central brasileira poderá limitar ou até mesmo suspender temporariamente a concessão de novos credenciamentos, se julgar necessário. Não, vamos atender essas famílias credenciadas, depois vamos abrir novos credenciamentos. Poderá fazer isso? Pode. Mediante o que? Ato administrativo. Vai cair em prova? Vai. Dizendo o que? Mediante decisão judicial, mediante confirmação do juiz. Não necessita, é ato administrativo, é ato próprio, desde que seja fundamentado. Então, ato administrativo sem motivação não pode. É ato administrativo fundamentado. A autoridade central poderá limitar ou suspender. Essa autoridade central, ela não pertence à justiça, é um órgão administrativo. Portanto, ela pode, por ato próprio, ou seja, ato administrativo fundamentado, suspender ou limitar a concessão de novos credenciamentos, se assim julgar necessário. Vamos fazer algumas questões. Questão de 2013. Sobre a adoção internacional e com fundamento nos artigos 51 e 52 da lei, é incorreto afirmar? Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra. Letra B. Antes de transitada em julgada a decisão que concedeu a adoção internacional, será permitida a saída temporária do adotante do território nacional pelo prazo máximo de 30 dias, ouvido o Ministério Público e mediante decisão judicial. Observe que a questão está querendo o que é incorreto. E por que está incorreto? Porque a gente viu no parágrafo 8º, vimos recentemente, antes de transitada em julgada a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Então, não é permitida. A questão falava em 30 dias. Saída temporária por 30 dias? Totalmente errado. Tenho certeza que você acertou essa. Vamos ver as outras. Letra A. Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante, ainda que brasileiro, é residente ou domiciliado fora do Brasil. Eu falei isso. Não necessita de ser estrangeiro. Pode ser casal brasileiro que more fora do Brasil. E eles têm preferência ainda nessa adoção. Letra C. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Eu disse isso, pessoal. Essas autoridades centrais, estadual e federal, elas vão intervir, elas vão fiscalizar, vão acompanhar esse procedimento e processo de adoção. Letra D. A habilitação de postulantes estrangeiros ou domiciliados fora do Brasil terá validade de 1 ano, podendo ser renovada. Falei isso há poucos minutos atrás. A habilitação de postulantes estrangeiros e domiciliados fora do Brasil, habilitantes em matéria de adoção internacional, terá validade máxima de 1 ano. Em 1 ano, ele tem 1 ano para conseguir adotar uma criança. Não conseguiu adotar, pode ser renovada, portanto, por mais 1 ano. E assim sucessivamente. Outra questão. A adoção internacional passou a ser amplamente tratada pela Lei Nacional de Adoção. Assinale a alternativa correta no tocante a essa nova disciplina. Por favor, leia e, de acordo com os nossos conhecimentos, marque a resposta correta. Respondeu? Pausou o vídeo. O gabarito é? Letra B. As proposições 1 e 4 estão corretas. Então vamos ver as corretas. Inciso 1. Se a legislação do país de acolhida assim autorizar, admite que os pedidos de habilitação à adoção nacional sejam intermediados por organismos credenciados. Isso é verdade. A gente viu isso quando a gente estava estudando o parágrafo 1º. Olha, se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite os pedidos de habilitação de adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Mais adiante, a gente viu ainda que é necessário que os países ratifiquem a Convenção de Haia e sejam credenciados pelo país
pela autoridade central do país onde estiver sediados, o país de acolhida, etc. Conforme isso, a gente vê que está correto o inciso 1, ou melhor, o item 1 da questão. Item 2. Habilitação de postulantes estrangeiro domiciliado fora do país terá validade máxima de 2 anos. A gente viu que é 1 ano, podendo ser renovada. Por isso, está errada. Está errada. Lembrando que o item 1 está correto. 3. Incumbe a autoridade central federal fazer exigências e solicitar a complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro de adoção já realizado no país de acolhida. Autoridade central brasileira em matéria de postulante? Não. A gente viu que a autoridade estadual tem essas incumbências, não a autoridade federal brasileira. Vejamos aqui no item 6 do parágrafo do artigo 52, caput, inciso 6. Olha, a autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar a complementação sobre estudo psicossocial em matéria de postulante estrangeiro. Postulante é autoridade central estadual. Organismo, autoridade central federal. Agora ficou fácil, entendeu? Entendeu? Por isso, está errado o item 3. Vamos para a questão, o item 4, que diz: a pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional do país de acolhida, assim entendido aquele onde está situado a residência habitual. Este é o texto da lei, o texto perfeito que a gente viu. Eu falei sobre isso, pessoal. Eu disse que não faz o pedido, a pessoa não faz o pedido diretamente à autoridade brasileira. A pessoa, o casal estrangeiro que quer adotar, ela faz o pedido perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no seu país de acolhida. O país de acolhida vai comunicar com a autoridade brasileira. Aí sim haverá adoção. Portanto, a pessoa, o casal estrangeiro, não vem direto à autoridade brasileira. Ela vai à autoridade central em matéria de adoção no país de acolhida. Por isso, o item 1 e 4 somente estão corretos. Eu disse que a gente ia fechar esse assunto, então vamos lá. 52A. É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedido de adoção internacional a organismos nacionais ou pessoas físicas. Olha, o dinheiro que tem o fim organismos internacionais, portanto, ele não pode ser repassado a organismos nacionais ou pessoas físicas. Sobre qual é a pena? Descredenciamento. Vai cair que a pena é a multa. Não, a pena é descredenciamento. Esse organismo será descredenciado, se caso ele repassar recursos, portanto, para intermediar ali pedido de adoção internacional a organismos nacionais ou pessoas físicas. Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Portanto, dinheiro passado de mão em mão não pode, ok? Então guarde isso nesse artigo 52. 52A. Organismo estrangeiro não pode passar diretamente, intermediar, não pode repassar recurso a organismos nacionais ou pessoas físicas, ok? Não pode. Quando houver um repasse autorizado, será mediante esse fundo aqui, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma questão adaptada. Olha, julgue assertiva a seguir. Não é vedado o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou pessoas físicas. A gente acabou de ver que é errado. Não é que está errado. É vedado sim, não pode acontecer. E qual é a pena? A pena é o descredenciamento. Continuando, 52B. Adoção por brasileiro residente no exterior, em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência, é atendido o disposto da linha C do artigo 17 da referida Convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. O que isso quer dizer?
Esse artigo 17C da Convenção de Haia, ele diz o seguinte, olha, artigo 17, toda decisão de confiar uma criança aos futuros pais adotivos somente poderá ser tomada no estado de origem se, letra C, as autoridades centrais de ambos os estados estiverem de acordo com que prossiga com a adoção. Então, para que uma criança, para que o futuro, a decisão de confiar uma criança aos futuros pais adotivos, para que essa decisão seja tomada no estado de origem, é necessário o acordo dos dois estados. Portanto, desde que isso tenha acontecido, a adoção por brasileiro residente no exterior, em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto no artigo 17, será o que? Automaticamente recepcionada com reingresso no Brasil. Então, pessoal, vejamos o que eu vou dizer agora. Se esse adotante internacional ele reingressa, ele volta ao Brasil, reingresso no Brasil, automaticamente será recepcionado aquele processo de adoção. Então, ele adotou uma criança e estava de acordo com as normas dos dois países, conforme o 17C da Convenção de Haia, tudo bonitinho. Quando ele retorna ao Brasil, automaticamente foi recepcionado. Ele não precisa de nenhum ato. Agora, parágrafo 1º. Caso não tenha sido atendido o disposto na linha C do artigo 17, deverá a sentença ser homologada por quem? Superior Tribunal de Justiça. Ele deve ir até o STJ e solicitar, portanto, essa ratificação desse pedido de adoção. Parágrafo 2º. O pretendente brasileiro residente no exterior, em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira também pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, pessoal, a sentença de adoção foi assinada por uma justiça estrangeira. Aquele país ratificante, ele ratificou a Convenção de Haia. Quando esse brasileiro vier para o Brasil, automaticamente o processo de adoção está concluído, é automático. Mas aquele país não é ratificante da Convenção de Haia. Então, esse brasileiro volta para o país, portanto, essa homologação dessa sentença de adoção deve ser ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Questão de 2014, olha, adoção por brasileiro residente no exterior, em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência, porém, sem ter atendido o disposto na linha C do artigo 17 da referida Convenção, para ser válido, deverá a sentença ser. Qual é a resposta correta? É uma questão fácil porque a gente acabou de ver, mas muitos marcam STF. Então não é o STF, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ok? Então esse assunto também é um assunto novo e você tem que dominar isso para a prova. Voltando à Convenção de Haia, olha pessoal, toda decisão de confiar na criança, quem que decide? É a autoridade judiciária. Então, uma autoridade judiciária estrangeira vai tomar uma decisão? Ela pode? Sim, se as autoridades centrais de ambos os estados estiverem de acordo em que se prossiga a adoção. Voltando para o Brasil, tem que ser ratificado. Se tiver este país assinado essa convenção, é automática. Se não estiver, deve procurar o STF para que seja homologada aquela decisão, para que seja ratificada aquela decisão. A linha 52, a linha C. 52C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central e estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Nesse caso, 52C, é o contrário. O pai mora no Brasil e quer adotar uma criança de outro país. Então, neste caso, a autoridade
central, autoridade competente do país de origem, essa autoridade vai receber o pedido de adoção pela autoridade estadual, porque o postulante aqui vai solicitar onde? Na autoridade estadual brasileira. Então, essa autoridade do país estrangeiro vai comunicar aqui com quem? Com a autoridade central estadual brasileira sob o pedido dos pais. Então, nessa hipótese aqui, essa autoridade central vai comunicar à autoridade federal que vai tomar as providências para que haja ali o certificado de naturalização provisório, até que seja conhecida pelo juiz ali a naturalização deste adotado. Parágrafo 1º. A autoridade central estadual brasileira, ouvido o Ministério Público, somente deixará de conhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende o interesse superior da criança. Foi uma adoção forçada, a criança não quer, é um adolescente que se manifestou contrária à adoção. Neste caso, a autoridade central estadual, após ouvido o fiscal da lei ali, o Ministério Público, vai deixar de reconhecer os efeitos daquela decisão. Parágrafo 2º. Na hipótese de não reconhecimento que nós acabamos de falar, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando as providências da autoridade central estadual, que fará comunicação à autoridade central federal e à autoridade do país de origem, para que a criança, até mesmo, se for o caso, seja devolvida ao seu país, se for o caso, ok? Então, nessas hipóteses aqui, esses três, o caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O Brasil é país de acolhida. A autoridade internacional vai comunicar com a autoridade central estadual brasileira sob pedido de adoção. Quando for manifestamente contrária, essa autoridade central estadual vai ouvir o Ministério Público e vai se manifestar contrariamente a essa adoção. Ela vai comunicar à autoridade central brasileira, a central federal brasileira e a autoridade central do país de origem, para que o interesse superior da criança seja resguardado. É o interesse superior da criança que deve ser atendido. 52D. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque sua legislação a delega ao país de acolhida, ou ainda, na hipótese de o mesmo, com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à convenção referida, a Convenção de Haia, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Duas hipóteses aqui. O país estrangeiro delega ao Brasil, a sua legislação diz que é por conta da legislação brasileira. Ou ainda, aquele país onde está aquela criança que vai ser adotada pelo brasileiro, não aderiu à Convenção de Haia. Nessas duas hipóteses, o processo de adoção vai seguir as regras da adoção nacional. Quais as hipóteses? Quando o país estrangeiro delegar ao Brasil, ou seja, delegar a um país estrangeiro a ele, ou quando esse país não estiver aderido à Convenção de Haia. O processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Quando o Brasil for país de acolhida, a criança está vindo para cá. Nas adoções internacionais indeferidas pelo país de origem, se o Brasil for o país de acolhida, o processo de adoção será cancelado por inexistência de regras. Certo ou errado? Muito fácil, está? Errada. E por que está errado? A gente acabou de falar nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem. Eu esqueci de comentar isso aqui, de grifar isso aqui. E a adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque sua legislação a delega ao país de acolhida ou não tem ratificado a Convenção de Haia. É no caso de indeferimento. Portanto, pessoal, a adoção não foi deferida por esses dois motivos. Então, a adoção será cancelada por inexistência de regras? Não. A adoção se dará prosseguimento. Por que se dará? Porque vai seguir a legislação nacional e não conforme a questão, será cancelado por inexistência de regras. Vai seguir as regras da adoção nacional.
Terminamos esse vídeo, apenas eu vou chamar a atenção porque eu esqueci de comentar essa parte mais importante aqui. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida, ou seja, a adoção foi indeferida pelo país de origem, porque a solicitação, ela não foi deferida. Por quê? Porque o seu país delega ao Brasil, ou na hipótese de este país não é aderente, não ratificou a Convenção de Haia. Nessas hipóteses, vai seguir a lei brasileira. Mas você tem que saber quando o Brasil for o país de acolhida. Nós terminamos esse vídeo. No próximo, nós vamos dar início falando do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Até a próxima aula.